as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos continuar o tema que a gente começou na Quaresma, com a ressurreição sendo o fundamento do cristianismo, da fé cristã, exatamente a ressurreição. É um fato simples. Ou você acredita ou você não acredita, não? Os judeus que fizeram para desculpar as besteiras que ele tinha feito, simplesmente mandaram espalhar os boatos que os apóstolos tinham vindo de noite, tinham roubado o corpo de Jesus, então falaram que ele tinha ressuscitado. Nada de novo debaixo do sol, não é? As mentiras voam. E muitos acreditaram naquilo, porque crer na ressurreição, na vitória, que aqui se trata de vitória sobre a morte, que seria, como já muitas vezes dissemos, o último grande inimigo do ser humano. Não é? Vocês estão hoje a primeira vez, tem uma criança, já outras vezes nós falamos que adianta dar a vida a uma criança se depois ela vai morrer. Já refletiram isso? Não. E dói refletir isso. Dói mesmo. Para vocês compreenderem como a gente pensa muito pouco na vida. Mas é uma realidade. De nada adiantaria nós termos nascido se não fôssemos destinados à vida eterna. De nada adiantaria ter nascido para ficar rico, ter nascido para ter isto, ter nascido para viajar, ter nascido... Tudo besteira, tudo vaidade das vaidades. Porque no ditado popular, ninguém leva nada, não é? Caixão. Mas todo mundo... Caixão não tem gaveta, como tem gaveta agora, os caixões? Não tem gaveta. Não tem gaveta, mas agora vão fazer caixões com gavetas. Aí guarda tudo, mas antigamente sim. Os antigos... Não, veja que é uma coisa muito clara, muito simples. O povo fala destas coisas. Eu não sei porque o povo não acorda em procurar algo que me dê uma resposta, se existe. Se não existe, paciência. Mas não vamos dizer que somos pessoas religiosas. Veja bem, os judeus apedrejaram Paulo, Bernabé, jogaram fora, e eram pessoas religiosas. Outro dia me falaram, mas até amigo meu, povo. Falei, mas será que eu estou falando aos ventos? Estou falando aos passarinhos aqui do mato? Ou estou falando para as pessoas?
Mas todos acreditam num Deus. Por que coloca bomba lá, que depois vai ser um estardalhaço? Todo o jornal da noite só por um. Vamos ser sinceros, cá entre nós, 3 mortos. Em São Paulo tem 8, 10 por noite. Pelo amor de Deus. Estamos vivendo uma palhaçada no mundo. Comentarista, jornal do mundo inteiro, por um atentado. Atentado contra quem? Guerras. Eles matam. Matam 3 lá, são terroristas. Matam numa festa de casamento no Afeganistão. 30, 50 pessoas inocentes, é guerra. Qual é a diferença? Me explique vocês. Entre guerra e terrorismo. Existe alguma diferença? Terrorista não tem bomba atômica. Usa as armas que tem. A guerra tem os aviões, joga as bombas, mata do mesmo jeito. Então, vocês vejam que nós, como seres humanos, somos uma belíssima piada. Uma belíssima piada. Arrumamos desculpas para tudo, julgamos tudo. Onde vem a história deste homem Cristo. Deste homem Cristo, que depois ele vai falar, eu e o Pai somos um. Mas era um homem que era Deus também. E ele que conduz a história. Então, qual é o futuro? Porque, já disse outras vezes, se fala que sem o passado não temos presente. Mentira. É sem o futuro que nós não temos presente. Se eu não pensar no futuro dos filhos, eu não vou trabalhar. Se os filhos não pensarem no seu futuro, eles não vão estudar. Ou não é assim? Então veja que sem futuro não tem presente. O presente é tudo em função do futuro, daquilo que virá. E Deus não foge desta lógica. Qual é o nosso futuro? Naquilo que o mundo nos oferece, é o sepulcro. É pó. É o nosso futuro. É lá que nós chegaremos todos. Então, veja bem a filosofia dos pagãos. Quando se fala pagão, aqueles que não encontraram Deus como ser, não que acreditam em Deus. Porque também os demônios acreditam em Deus. Não basta acreditar em Deus. Os demônios acreditam em Deus. Conhecem Deus. Sabem quem é Deus. Então esse negócio de ser pessoa religiosa porque acredita em Deus, não vou dizer que somos iguais aos demônios, mas um pouco pior talvez. Que se Deus não for uma realidade para mim, tanto faz. Nós vivemos de realidades. Nós somos pessoas reais. E Deus tem que ser uma realidade. Tem que ser uma realidade. Então esta realidade que o próprio Deus se fez homem. E Ele, pelo amor que tinha e tem para os homens, destruiu o último inimigo do homem, que é a morte. Então o nosso futuro, outra visão religiosa que a gente joga como religiosidade, é exatamente o prêmio ou o castigo. Então o máximo que nós pensamos, tá bom, tem uma outra vida, se eu aprontar aqui, Deus vai me castigar. O máximo Ele vai me mandar para o purgatório. Ou tomara que Ele me salve
Qual é o sentido que o povo tem? Que ele me salve. Que ele não me mande para o inferno, não é? Que ele não me castigue. Então o povo tem medo do castigo de Deus. Que filho maravilhoso numa família, quando só tem medo, treme, porque quando vem o pai, vai bater nele. Que vida de família, hein? Eu lembro de meu pai, quando voltava da roça, a gente era muito pobre, lógico, mas ainda guerra, tudo. E eu saía lá na porta para dar um abraço nele quando ele chegasse, pequenininho. E ele sempre, nem que fosse uma maçã meio podre, porque não tinha nada, voltava da roça, trazia alguma coisa para mim. Era família, era casa, era casa. Não tinha medo que ele me batesse. Mas nós temos medo de Deus que nos bate, que nos manda para o inferno. Então, o nosso futuro é isto, máximo que nós chegamos a conceber de uma vida religiosa, que Deus me salva porque me dá um prêmio paraíso. E Ele me condena porque me manda para o inferno. Não. Deus é uma realidade. Nós somos uma realidade. E eu tenho que saber qual é o meu futuro. Não somente o meu futuro como pessoa, o meu futuro também no mundo. No mundo. Para saber o que eu estou fazendo no mundo. Porque não adianta-se de ser cristão se nós no mundo não somos uma realidade de Deus. Se nós não vivermos a nossa vida de acordo com a nossa fé. Então, com efeito, destinados à glória. Qual é que é destinados à glória? Qual é o nosso futuro em Deus? Que nas palavras, no palavreado religioso, chamamos de esperança. Fé, que acreditamos que Cristo é Filho de Deus. Caridade, se temos um pouco de amor que Deus já colocou na natureza, o amor mais profundo, até nos animais, nós percebemos entre a mãe e o filho que foi gerado. Isso já a própria natureza, Deus colocou respingos da sua capacidade de amor no coração das pessoas. Então a mãe dá a vida para os filhos. Gostaria de tirar o sofrimento dos filhos quando eles sofrem. É um respingo do amor de Deus. Respingo. Imagine vocês o que é a chuva, que seria o próprio Deus. Por isso que nós encontramos o próprio Deus que se coloca na cruz, assume as nossas dores, os nossos pecados, porque exatamente Ele é puro amor. Então aí começa o relacionamento entre a pessoa que começa a acreditar com Deus. Esse relacionamento é feito como? Vida com vida. Vida com vida. Não é algo intelectual, não é algo de pensamento, não é algo de simples meditação, é vida com vida. Então vocês vejam que é muito prático, é muito real. O relacionamento da mãe com o filho ainda no ventre materno é vida com vida. O corpo da mãe, da mulher, se transforma, e é gozado, isso a gente meditou muito profundamente, até na visão cristã,
que quando a mulher fica grávida, o que acontece? Nem vocês que geraram filhos se deram conta. Mas na biologia, na vida, acontece isto. O corpo da mulher não vive mais para si. Muda. Mesmo que a mulher não saiba que está grávida ainda. Muda todo o sistema do próprio corpo. É vida. Por quê? Porque o corpo da mulher vive em função da vida que vai gerar. As funções biológicas, gente, preste bem atenção nisto, como Deus entra dentro da natureza. As funções biológicas da mulher mudam. A comida primeiro é transformada em comida para alimentar a criança. Isso se chama de, não sou médico, não sou pediatra, não sou nada, nem ginecologista, mas aprendi alguma coisa porque me servia, de metabolismo. Se transforma. É vida. E Deus fez a mesma coisa. Ele nos gerou, não numa vida biológica, lógico, que Ele instituiu o ser humano, a geração do ser humano, para transmitir uma vida biológica. Ele nos gerou na sua vida. Na sua vida. Eu estava meditando ontem, rezando, pensando. Há uma diferença entre os índios que a gente meditando que habitaram no Brasil, viveram no Brasil, e os índios que viveram nos Andes. Há uma diferença muito grande. Vocês descobriram mais ou menos? Não. Os índios que viveram no Brasil não deixaram rastro nenhum. Simplesmente viveram biologicamente. Os índios que viveram nos Andes usaram a inteligência, um bem espiritual. Não deixaram rastros de civilização. Os maias, os aztecas. Então veja que existem vários níveis de vida. Uma simples vida biológica, uma vida de inteligência e uma vida do Espírito. E Deus nos trouxe a vida do Espírito. Vida. Não simples devoção. Vida. E ele se fez, como a mãe se faz comida para o filho, até no próprio leite, repito, isso está na lei biológica, os animais também amamentam seus filhotes, etc. Ele também se fez comida, por isso que ele ficou com a Eucaristia. Comida de uma vida, para alimentar a nossa vida espiritual. Aí precisa ver se nós queremos uma vida espiritual. Aí muda totalmente o sentido das coisas. Não é somente uma vida biológica, não é somente uma vida de inteligência, de estudos, mas é uma vida espiritual. E esta vida espiritual é a própria vida que Deus gerou em nós. E esta vida espiritual como a vida biológica, gente, aí que acontece a grande mudança dentro da mente de quem acredita. Não depende de nós, como a vida biológica não dependeu de nós.
dependeu de quem? De quem me gerou, de quem me alimentou ainda no ventre materno, de quem me amamentou, daquele que cuidou de mim na minha fraqueza, que me levou para uma escola, que me preparou o futuro. Nós não fizemos nada. Então não é impossível ser cristão e nem ser santo. Que santidade é vida. Não é ser bonzinho. É totalmente diferente. Também os bobos são bonzinhos. Santidade é vida. Por quê? É a vida de Deus. Lógico que depois, quando eu cresci, eu posso até me entregar à droga, mas daí vem a minha liberdade. Assim diante de Deus. Eu posso ter recebido tudo de Deus, mas depois me entrego às drogas da vida da terra. Comamos e bebamos, porque amanhã se morre. Aí entra a minha liberdade. Corto o cordão umbilical. Aquilo que a gente chama de pecado. Então não são os atos errados que nós fazemos. Nós cortamos o cordão umbilical com Deus. E Ele não pode nos alimentar mais. Se a criança que está no ventre materno, você arrebenta o cordão umbilical, o que se tem? Um aborto. Morre. Então veja, que Deus nos oferece de graça a sua vida. O que cabe a nós? Dizer sim, eu quero. Mas Ele faz. Por isso que não temos desculpas. Nem podemos pensar, os meus pecados, eu aprontei tanto na vida. Não existe isto. Por quê? As criaturas estão sujeitas a caducar. Não voluntariamente, mas pela vontade daquele que as sujeitou na esperança. De serem também elas libertadas do cativeiro da corrupção para participarem da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Então o que acontece? Que o mundo criado aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Nós nos admiramos muito e olhamos de longe, assim, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, que do nada, eu vi uma história, um padre que vive numa casinha lá no Pernambuco, quando se fala do Nordeste, da seca, de todas as coisas, ele tem uma casinha assim, de pau a pique, onde ele reza, por um acaso, apresentado na televisão. Ao lado dele surgiram os melhores centros de fisioterapia, de piscinas. Eu vou até me informar onde que está isso. Tirou toda a criançada do lixão, formou uma comunidade, tem futuro. O que faz este padre? Nada, simplesmente reza na sua casinha. Coisa simples. Não precisaria fazer tanto. Bastaria formar uma família maravilhosa, onde cresceram os filhos santos. Basta isso. Não é? Bastaria, quando se trabalha, trabalhar com honestidade, trabalhar com amor ao próximo. Não precisa ir até Madre Teresa de Calcutá, que transforma corpos carcomidos numa esperança. Não precisa chegar ao São Francisco de Assis, que cantava os louvores da criação. Também isto, mas isso será no futuro próximo. A criação toda espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O mundo todo grita
contra a violência, contra os assassinatos, contra as guerras, contra as drogas. Os políticos prometem, mas coitadinhos deles, o que eles podem fazer? São homens pobres, muitas vezes corruptos, pior que os outros. Mas ninguém procura criar um homem novo. Nós queremos criar sistemas novos. Quem faz o sistema é o ser humano. Não são as leis. É o ser humano que faz o sistema. E se o ser humano for santo, o sistema será santo. Se o ser humano for corrupto, teremos as lobbies, teremos as besteiras que os homens fazem, teremos as guerras que dão o nome de guerra, por isso é legítimo, e chamaremos os outros de terroristas, que tem o nome de condenação, porque estou atingindo a liberdade das pessoas. Então vocês vejam que ser cristão entra tranquilamente na vida humana. Entra tranquilamente também neste mundo. Mas, repito, deve ser vida com vida. Mas não é somente isto. Porque anos atrás, fizeram até a campanha da fraternidade, a criação toda esperançosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então, o que eles inventaram? Que haveria paz e tranquilidade do mundo onde tivesse renda justa para todo mundo. Onde tivesse distribuição de renda, aí nós teríamos um mundo justo. Aí haveríamos mais droga ainda. E no futuro a perspectiva é do quê? Qual é a doença do futuro? Me diga vocês. Você sabe? Não. Não? Não? Vocês não acompanham o mundo? Qual é a doença do futuro? Depressão. Depressão. Que o ser humano que não se alimenta com o espírito, logicamente vai se deprimir. Vocês não viram as crianças, às quais vocês deram todos os brinquedos? O que eles fazem depois que brincaram um pouco? Me digam vocês. É tão difícil entender as coisas. Jogas meio, está aí que é um bobão, não tem nada para fazer. E assim somos nós, os seres humanos. Nós brincamos com a vida, brincamos com o trabalho, brincamos com isto, brincamos com aquilo, enquanto somos seres espirituais. A depressão virá o quê? Falta de alimentação do espírito. Depressão no casamento, depressão nos amores humanos, depressão nas amizades, depressão nos trabalhos, aí por diante. Quanto não entra a depressão mais profunda mesmo do ser, que aí é terrível. Compreende? Então, gente, veja que a vinda de Cristo não é uma besteira qualquer, não é uma devoção qualquer, entra na vida. E dizia Santa Teresa d'Ávila que existe só uma civilização. Uma. Não existe a civilização se outros planetas têm sinais de vida. Não existe a civilização técnica. Se vamos inventar agora um celular, qual é o maior? G5 ou G4? 5. A tecnologia é 4. 4. Agora chega 5, depois vai 6, depois vai 7. Se tem tipo de televisão, etc, etc. Não é civilização, gente, isto. Infinitamente maior do que isto é a civilização do Espírito.
porque somente o Espírito pode se desenvolver infinitamente. A única capacidade que nós temos dentro de nós para crescer infinitamente é o Espírito. Muito mais do que a inteligência. Muito mais que a inteligência. Então, o que acontece no nosso futuro? Qual é? Pois sabemos que toda a criação até agora geme e sente dores de parto. Voltando, este é o nosso futuro. Voltando à nossa realidade atual. É como uma vida que vai nascer, que vai sair fora. E não somente ela, mas também nós, que possuímos os primeiros frutos do Espírito. Gememos dentro de nós mesmos, aguardando a adoção e a redenção do nosso corpo. Então quer dizer que nós também, na realidade, esperamos o quê? A redenção deste nosso corpo. Esta também é vida. Quer dizer, ainda não somos aquilo que seremos. E o que seremos? A nenhum dos anjos Deus disse: senta-te à minha direita. Mas ele disse a um homem: Cristo, senta-te à minha direita. E a cada um de nós Deus dirá: senta-te à minha direita. Mas ainda não somos. Ainda somos miseráveis, sentimos as dores, incapazes de andar. A gente às vezes começa a engatinhar como crianças. Tá bom. Mas aí temos futuro. Por isso que eu falei, não teríamos presente se não tivéssemos futuro. Como o nosso futuro é esta glória, eis que nós aplicamos o presente. Qual é o presente? A busca de Deus. Porque Ele vai fazer crescer esta nossa vida. Então o nosso futuro não será se Ele me manda para o inferno ou se me manda para o céu. O meu futuro sei que é à direita dele. É o meu futuro. Só não terei isto, repito mais uma vez e insisto, não porque merecemos, não porque fizemos obras boas, não porque somos bonzinhos, não porque não aprontamos, mas porque Deus nos dará isto. Seja bem claro, é um dom de Deus. Como a vida é um dom que meus pais me deram gratuitamente. Então esta vida Ele vai me dar. O que acontece? Nós veremos domingo que vem o que precisa para isso. E a famosa perseverança. Então ainda a gente se enxerga engatinhando, mas sabemos a certeza absoluta que o nosso futuro é isto. E em função deste futuro, a gente já cultiva dentro de si esta vida pequenininha que Ele colocou, que Ele gerou e que nós vamos alimentando com a oração. A única força da miséria humana é a oração. Não uma oração, meu Deus me livre. Todo mundo faz sinal de cruz, entra no campo, faz gola, tudo é sinal de cruz. Não. E a oração na qual eu acredito que encontrarei a Deus. Eu encontrarei
no meu coração.